Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Esteja com todos aqueles que acompanham pela internet. Que essa palavra tenha produzido o que Deus deseja no coração de cada um, na vida de cada um. Amém. Amém. Essa mensagem, se a minha memória não falha, essa vai ser a quinta ou sexta vez que eu a prego. Eu preguei uma vez em Sinop, aonde eu falei em Ponta Linda, depois em Jales, uma na Igreja Batista em Andradina, e Deus me incomodou para trazer essa mensagem também aqui nessa igreja nessa noite. Por quê? Porque não são poucas as vezes que irmãos sinceros nos procuram com a mesma dúvida. E a dúvida é muito simples, só que não é simplista. E aí, crente pega ou não pega praga? Agouro, inveja, feitiço, macumba, e assim vai. Sim, são irmãos sinceros que chegam para nós, pastor, parece que eu estou com um mal olhado. Ó, pastor, aquela pessoa olhou para mim, depois que olhou, minha vida parece que complicou demais. Queridos, é interessante que são questões sinceras, são indagações que talvez você tenha. Então a palavra de Deus, ela sempre vai ter essa característica. Ou ela vai estar te corrigindo, te exortando em uma determinada caminhada para que você se arrependa e volte, ou ela vai estar tratando, te ensinando para que você não caia naquela situação, ou para que você se previna. Por isso que a palavra de Deus é útil e eficaz, e ela vai produzir aquilo que é necessário no coração das pessoas. E há um propósito para que você esteja ouvindo essa mensagem. Eu, conversando com a minha esposa, falei, eu preciso pregar isso na Igreja Filadélfia também. Por quê? Porque eu percebo que há uma necessidade das pessoas entenderem uma questão muito simples, mas verdadeira. Mas vejamos o texto do qual partiremos e depois iremos falar diversas passagens nessa noite. Apocalipse capítulo 2. Livro de Apocalipse, o último livro das Escrituras Sagradas, capítulo de número 2, a partir do versículo 12. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12. Assim diz a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como
Lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Oremos. Deus, tua palavra foi lida e queremos meditar, queremos entender não só o que está escrito, mas como viver isto. Por isso rogamos que o teu Santo Espírito aplique essa palavra aos corações. Também afaste agora de nosso meio, de nosso coração, tudo que possa distrair, tudo que de algum modo tenta tirar a tua palavra do coração dos teus filhos e filhas. Opera em nós e usa-me nessa tarefa, no nome de Jesus Cristo. Amém. Evidente que esse é um texto muito rico, e não queremos de modo nenhum esgotá-lo nessa noite. Mas tem algo aqui que me chamou muita atenção por volta do ano de 2006, mesmo já tendo lido várias vezes Apocalipse, no mínimo umas 20 vezes, no mínimo. E certa vez, lendo Apocalipse capítulo 2, eu reparei nesse versículo 14, preste atenção: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Eu fiquei pensando, meu Deus, quem que é esse Balaão? Que geralmente no meio evangélico nós conhecemos Balaão como aquele da mula, que a mula conversou com ele estava querendo fazer algo contra a vontade de Deus, e Deus usou um animal de carga para virar para ele e falar: olha, o que você está fazendo? Você não está vendo que é Deus que está barrando? Estou colocando uma linguagem mais simples. E geralmente essa é a parte que nós conhecemos a respeito de Balaão. O profeta rebelde, pois um animal de carga falou com ele. Isso está na Bíblia, sem problema, é verdadeiro. Mas se quisermos analisar com mais cuidado, nós vamos ter que ver pelo menos 3, 4, 5 capítulos da Bíblia Sagrada completa. Não é nossa intenção analisar cada um desses capítulos, mas começa em Números 22, 23, 24 e 25, onde conta a história desse pseudo-profeta do Antigo Testamento. A princípio, quando nós vamos estudar a respeito de Balaão, uma tradução possível para o seu nome seria Senhor do Povo ou Devorador. O certo é que esse Balaão era um profeta da cidade de Peor, da Mesopotâmia, e dá a entender também pelo texto bíblico que ele tinha uma função de adivinho, de prognosticador. Fica sempre uma incógnita a respeito do procedimento dele, se ele era profeta de Deus ou era um falso profeta usando o nome de Deus. Seja em um caso ou seja no outro, Deus o usou para fazer algo lá no Antigo Testamento. Havia também um certo cidadão chamado Balaque. Ele era rei de Moabe, e percebendo que o povo havia saído do Egito, vou fazer um resumo aqui, se Deus permitir, pelo menos em 5, 10 minutos, para você entender a história. O povo havia saído do Egito, andado por todo o deserto, estava prestes a entrar na terra prometida. E o rei de um dos lugares que eles iam tomar de volta, que eles iam tomar posse, que Deus estava dando para eles, era a região de Moabe. E essa região de Moabe tinha um rei chamado Balaque. Quando percebeu que aquela multidão estava vindo em nome de Deus, e todo lugar por onde eles passavam, eles venciam as guerras, ele falou: bom, vamos ver se a gente consegue lançar uma praga nesse povo. Vamos ver se a gente consegue lançar uma maldição forte. E lançando uma maldição forte, eles vão ser derrotados. Porque essa era a crença daquela época, daquele povo. Que período esse? Por volta de uns 3.000 anos atrás. Naquela época já havia essa crença. E o que esse Balaque fez? Falou: olha, vamos ver se a gente acha um daqueles que tem uma palavra forte. Aí descobriram que Balaão fazia esse perfil. E Balaque foi atrás dele e falou: olha, nós estamos aqui com uma graninha,
para você ir lá e amaldiçoar o povo de Deus. E Balaque falou: não dá, porque se eu vou amaldiçoar e Deus não quiser que eu amaldiçoe, não tem como. Mas mesmo assim, insistiram, ele acabou indo. O episódio da mula ocorreu nesse meio tempo. Já vou resumir e passar direto a esse episódio. E sei que pagaram esse Balaque, esse Balaão. Ele foi de um lado, no que ia amaldiçoar, Deus pegava as palavras que ele ia falar de maldição e transformava em bênção. Só que naquela época também havia uma crença que determinados deuses protegiam uma região, mas a outra não. Então o que ele fez? Falou: bom, vamos daqui não deu certo, vamos de lá. De lá também não deu certo. Ele ia amaldiçoar. No que ele ia trazer uma palavra de maldição sobre o povo de Israel, sobre os filhos de Deus, Deus transformava aquela palavra, antes de sair da sua boca vinha a bênção. Com isso Balaque começou a ficar nervoso. Mas vem cá, eu estou te pagando para você lançar uma praga e você abençoa? Ele falou: mas eu só posso fazer o que Deus fizer, o que Deus falar. Foram de outro lado, e sei que no final da história, Balaão não teve palavra de bênção sobre aqueles que Deus quis abençoar. Tem que sair um amém. Amém. E olha só o que ele diz. Deixa marcado Apocalipse aí, mas no capítulo 23 do livro de Números, lá no princípio da Bíblia. Diz assim, Números capítulo 23. No versículo 23 diz assim: pois contra Jacó, o nome Jacó aqui simboliza Israel, povo de Deus. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Ora, o que Balaão estava dizendo aqui? Que contra os filhos de Deus não tem como você lançar praga, lançar maldição. Se tivesse parado aqui essa história, eu me perguntaria: o que esse nome Balaão está fazendo lá em Apocalipse, no fim da Bíblia? Por que uma pessoa que era um profeta, semelhante a diversos outros profetas, falsos ou não, do Antigo Testamento, dá a entender que era falso? Pois bem, o nome dele se transformou em doutrina. Porque o escritor de Apocalipse diz o seguinte: tens aí no vosso meio aqueles que sustentam, alguns que sustentam a doutrina de Balaão. O que era uma pessoa virou agora um ensino. Mas qual ensino? Sendo que este homem aqui não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Vamos mais para diante, Números 31. Passe algumas páginas aí. Números capítulo 31. Versículo de número 16. Números capítulo 31, versículo 16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Eu vou repetir, presta bem atenção. Eis que estas, quem? Algumas mulheres que não eram do povo de Deus, com quem eles tiveram relacionamento. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor.
É interessante que esse versículo 16 é o principal e é o que fundamenta depois toda a doutrina de Balaão. Meus irmãos, Deus é claro, Deus é muito transparente no que Ele diz, no que Ele quer comunicar para mim e para você. Uma vez conversando com uma pessoa, disse exatamente isso. Aliás, hoje de manhã uma pessoa chegou para mim e me perguntou isso. Mas pastor, parece que as pessoas olham para a gente, ficam com inveja, e parece que isso faz mal para a gente. O que você pensa disso, pastor? Crente pega esse mal olhado? Falei, crente não pega o mal olhado não pega no crente, mas o crente pega o mal olhado. Como assim, pastor? A pessoa olhar para você com intenção maligna não faz com que o mal entre em você. Mas você passar um dia, 2, 10, dando atenção para aquele olhar, é porque você pegou ele. Você está vivenciando aquele mal. Eu vou explicar melhor. Vai ter várias coisas aqui que eu quero analisar com vocês. Mas o que eu quero dizer com isso? A pessoa pode rogar uma praga contra você. Ela não pega. Por que eu digo que não pega? Porque eu já tive do outro lado, irmãos. Pouco aqui, ainda não dei meu testemunho completo aqui não, mas completo vai umas 2 ou 10 horas, vai saber. Mas eu já fui envolvido com várias coisas de misticismo. E lá no meio desse misticismo eles falavam, olha, se você quiser sair disso, é impossível, porque os guias te seguem e te perseguem. Mas se você passar para crente, não. Lá eles falavam isso. E eu fiquei com aquilo na cabeça, por que se passar para crente não me persegue? E depois eu fui entender, porque maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus vivo, o Santo Espírito que habita em nós, do que todo o poder das trevas que se levanta para te derrubar, para te atingir, para lançar alguma maldição. Porque não há maldição sobre aqueles que são de Deus. Amém. Aleluia, que bom. Mas ao olhar esse texto, me deixou muito preocupado com uma coisa. Balaão foi amaldiçoar, não conseguiu. Foi lançar um agouro, não conseguiu. Foi lançar uma palavra de derrota, Deus transformou aquela palavra na boca dele em palavra de bênção. Mas como que agora, em Números 31, diz que elas, seguindo o conselho de Balaão, fizeram o povo de Deus entrar numa praga tremenda. Vamos pensar. Presta atenção, irmão. Isso é mensagem de Deus para a tua vida, para todos nós. Eis que por conselho de Balaão fizeram prevaricar. Vamos entender isso aqui. O que é prevaricar? Eu sei que o termo jurídico, se formos do lado jurídico, lado da língua portuguesa, a gente vai longe. Mas vamos colocar num resumo bem simples para que todos entendam. Deus tem um direito sobre você e você não dá o que é o direito de Deus. Deus tem o direito de receber a adoração daqueles que Ele remiu com mão forte e braço estendido. E aqueles que Ele remiu com mão forte e braço estendido dizem: o Senhor não tem esse direito, eu não vou te dar. Desculpa, não dizem, fazem. Ainda não vi nenhum crente dizendo: Deus, não vou te adorar. Mas já vi crente trocando adoração por qualquer festa, qualquer churrasco. Querendo dizer: Deus, pega leve. O churrasquinho todo mundo merece, outro dia eu te adoro. O editorial dessa semana do boletim eu escrevi falando sobre o Evangelho Light, que não é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é boas novas, sim, boas novas, lindas, maravilhosas novas, mas não é light.
não pode, não deve, e quem o faz está pecando em relativizar a verdade de Deus. Querer pegar leve, fazendo de conta com que o que Deus diz que é errado, como se fosse só no passado e hoje não mais. Prevaricar é exatamente isso, é você pegar o que Deus diz e dizer como se Ele não tivesse dito. Foi o que o povo fez. O povinho, queridinho, amadinho, correndinho, fugiu de Deus. Uma expressão que usa aqui no Paraná: correndinho, fugiu de Deus. Não de onde estavam, mas da obediência que era devida ao Deus que tinha o direito sobre eles. Irmãos, é sério demais isso. Porque o Satanás, o infeliz, junto com os demônios, parece que aprendeu isso rapidinho. E de lá para frente, a estratégia do mal até chegar em Apocalipse, isso aqui virou uma doutrina, já não era mais um nome, já não era mais uma pessoa. Ensinou eles a prevaricarem. Prevaricarem o que é? Comer carne sacrificada a ídolos e cometer prostituição. Mas não só isso. O texto fala desses dois aspectos, mas ali envolve tudo o que significa: Deus diz assim, eu digo. Não é bem assim. Vamos dar um exemplo. A pessoa te chama para você participar de uma determinada festa, consagrada a determinados deuses estranhos, que não o teu Deus vivo. Você vai, come e acha que tudo bem. O importante é a gente socializar. Quer dizer, o que Deus diz não importa. Importa o que você quer fazer. Você deseja Deus só para que Ele te abençoe, mas na hora de obedecê-lo, você rasga as Escrituras. E aí eu vou explicar uma coisa muito séria sobre o povo de Deus no Antigo Testamento, o povo queridinho de Deus. Veio uma praga sobre aqueles que não tiveram como amaldiçoar, porque eles eram abençoados por Deus. Agora eles trouxeram sobre eles desgraça. Queridos, o quanto é séria essa mensagem nos nossos dias. Nos nossos dias onde o Evangelho está light para alguns. Começam a ajeitar segundo o seu gosto. Jesus, um cara legal que morreu numa cruz. Poxa, ele me abençoa tanto. Tem um hino, não sei se vocês conhecem, diz assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu fiz tudo por você, o que você faz por mim? Ah, Deus, quando dá tempo, quando não tem mais nada o que fazer, eu apareço naquela igrejinha para prestar um culto. Na verdade, até gosto de algumas mensagens, alguns hinos. Ah, mas não pode passar das 8h30, senão eu perco o fim do Fantástico. Minha vergonha, misericórdia. É assim que você honra a Deus? Ah, pastor, também não gosto quando aquele pastor lá prega umas coisas pesadas. Eu gosto de Deus é amor, Deus é paz, Deus é vida. Não vem falar de pecado não. Ah, chateia a gente ficar falando de pecado, a gente leva os visitantes e sai chateado. Para, irmão, para, acorda. O Senhor Jesus Cristo disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqueles que não passarem pelo arrependimento e pela fé estão radicalmente perdidos. Ainda que dentro de uma igreja, ainda que sendo membro, sendo presbítero, sendo pastor, não interessa. Com título e tudo, vai queimar no inferno. Não é isso que Deus quer para mim. Não é isso que Deus quer para você. Mas vamos continuar analisando. Queremos nesta noite enfatizar um aspecto: vencendo
dias. Esse é o tema da nossa mensagem. Queremos mostrar primeiro que nos filhos de Deus não pega a praga, não existe maldição, não existe agouro, não existe feitiço, não existe magia negra lançada sobre você, que pegue em você. Uma vez fomos orar no local, Deus estava nos direcionando, e entendo que o Espírito Santo nos estava direcionando para orar naquele local, e como eu já mexi com isso, eu desconfiei, falei, deve ser por aqui. E fomos orar e tinha um local onde eles faziam magia negra. Ao chegar ali no corredor, o pessoal já começou a dar os arrupio. Pastor, está arrepiando. Vamos não, vamos sim. Vamos não, vamos sim. Ao chegar naquela clareira, tinha um ambiente assim meio esquisito, um altar consagrado a falsos deuses. E eu falei, nós vamos orar aqui em nome de Jesus. Tudo que foi feito aqui é desfeito, em nome do Senhor Jesus Cristo. E tinha uma turminha voltando. Eu falei, volta aqui, sua cambada, volta aqui, vamos orar. Que exército covarde é esse? E oramos ao Senhor naquele ambiente. O pessoal falou, você tem coragem? Eu falei, eu não. Eu sou dos primeiros a querer ir embora. Mas Deus trouxe a gente aqui para a gente orar. Amém. É para a gente orar, porque essas terras aqui, todas eram consagradas e são do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O inimigo tenta usurpar. O inimigo tenta dizer que ele é dono de alguma coisa, mas Deus é tudo que existe. Amém. E nós oramos ali e foi uma bênção. Por quê? Aquilo não tinha poder de me afetar. Eu já sabia disso da época que eu nem era crente. E tem crente ainda com medo. Por quê? Porque não conhece a palavra e nem o Deus que serve. Praga não pega no senão, irmão. Inveja, mal olhada, agouro. Tem uma música gospel, na verdade até pregador Lu, viu? Vamos dar os créditos. Diz assim, pode até falar mal de mim, só não pode ter razão. Falarem de você não tem que me impedir. Agora o triste é se falarem estando certo. Falar mal de você tendo razão, aí que é o problema. Vamos para adiante. Segundo, os filhos de Deus trazem maldição sobre si ao prevaricar. Ué, pastor, você acabou de falar que a gente não pega. Sim, a praga não pega no você, mas você corre atrás dela. Se for preciso, a gente desenha, irmão, para você entender isso aí. Fica atento. Fica atento. Vamos dar um exemplo. Não adulterareis. Amém? Palavra de Deus. O que é adultério? Homem casado procurando sair com mulher casada ou não. Mulher casada procurando sair com homem casado ou não. Isso aí você entende, né? Não vou ter que explicar também isso. Se for preciso, eu explico. Relação íntima. Ah, pastor, isso é errado? É errado. Se você não sabia, é pecado. Pois bem, a pessoa é um crente, fiel, sincero. Pastor, eu nunca adulterei. Amém. Nem olhada de rabo de olho. Nem espiadinha. Ah, pastor, mas sabe como é que é? A carne é fraca, pastor. Porque tem nada demais, foi só uma espiadinha, pastor. Certo. É assim que começa o tombo. Quando você começa a negociar os valores de Deus. O que fez José quando teve a situação favorável para ele? É hoje. É hoje que eu largo minha capa, largo tudo aqui e saio voando daqui. Por quê? Era uma situação crítica ali, não era para ficar de leve tentando negociar. Ah, vou evangelizar ela aqui para ver se ela converte. Sai, foge, vai embora. Não brinca com o pecado. Mas pastor, e se eu cair, tem perdão? Tem. Mas o perdão não te livra das consequências. Vou falar de novo, baixinho. O perdão de Deus existe,
mas não vai te livrar das consequências. Por exemplo, de ter alguém enchendo a tua orelha, tentando desgraçar o teu casamento, ou pior, doenças e outras coisas mais. É o que eu costumo falar, que foi pular a cerca e se enroscou, ficou enroscado lá. Cerca de arame farpado, brava. Aí vem para a igreja tudo machucadinho, a gente vai tentar tratar. E Deus te acolhe e Deus te ama. Mas a consequência você vai ter que enfrentar, meu irmão. Veja a vida de Davi. Deus perdoou Davi? Perdoou. Ele é um homem segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus. Mas depois que ele pecou com Batseba, a casa dele virou um trem. Vai olhar, analisar, vai olhar a Bíblia. Uma vez eu vi um irmãozinho dizendo, querendo justificar o seu erro: pastor, até Davi errou. Falei, vai ver o que aconteceu com a casa dele. Se você tiver um pouquinho de inteligência, você não vai cair nessa. Olhando para a Bíblia, querendo dizer, eles erraram, eu também tenho que errar. Não, não é assim. Você tem que falar assim, eles erraram, fica esperto, imagina eu. Deixa eu tomar cuidado. 2 exemplos: carnes sacrificadas aos ídolos, ou seja, adoração a falsos deuses através de oferendas, e prostituição. Ah, pastor, ainda bem que é só para os casados. Eu tenho que explicar que não é só para os casados, eu explico, sem problema. Rapazinho sai com a menininha. Vamos falar só desse primeiro gênero, só nessa área. E vai dar escapadinha. Um motelzinho, o que tem de mais, né? Um exemplo. Aí não quer mais aquelas, vai com outra. Aí vai com a outra também para o motelzinho. Mas tudo bem, foi uma escapadinha só. Deus perdoa, pastor. A carne é fraca. E vai com a outra, com a outra, com a outra. Com quem que você se tornou uma só carne? Com 10? Com 20? Como é que fica isso aí? Não vai ter consequência? Então a Bíblia é mentirosa? Você acha que a Bíblia vai ser mentirosa para você ser verdadeira? Ah, pastor, mas ninguém viu. Deus vê. Deus vê não só o ato, mas a intenção. Pastor, o que você quer dizer com isso? Tem perdão para isso? Tem, querido, tem perdão. Mas tem consequência. E o que Deus quer para a tua vida é que você seja uma pessoa abençoada e não uma pessoa infeliz. Eu não gosto muito da palavra bênção e maldição, porque hoje ela é usada de modo meio esquisito. Eu prefiro da palavra de consequência das suas atitudes perante Deus. Se você fizer o que Deus se agrada, você vai ter coisas boas. Se você fizer o que desagrada a Deus, as coisas ruins que Deus falou vão acontecer contigo. E aí não se trata de alguém rogar praga sobre você. Se trata de você mesmo, pelo seu procedimento, trazer coisas ruins sobre a tua vida. Está claro até aqui? Se está claro, diz amém. Amém. Vamos para diante. Os filhos de Deus, através do seu procedimento, da sua desobediência, podem trazer essas maldições, entre aspas, essas consequências ruins sobre a sua vida. E aí, meus irmãos, nós temos várias coisas para pensar. Por que será que na igreja de Pérgamo é falado que havia o trono de Satanás, o trono de Satanás, onde ele habita, e que aquela igreja estava tendo essa dificuldade? Segundo os intérpretes, diz que esse trono de Satanás significa um culto ao imperador. E alguns, querendo agradar o imperador, deixavam de lado os valores de Deus e iam lá prestar uma oferenda a César. E a Bíblia fala que adorar um ídolo, nesse caso aqui, é adorar um demônio. Está lá em 1 Coríntios. Então preste atenção, que não são coisas que o pastor inventa, são coisas que a palavra de Deus diz.
E que Deus quer te ajudar, Deus quer te abençoar, Deus quer que você saia dessa condição de trazer coisas ruins para você e para a sua casa. Eu não creio muito na maldição hereditária como dizem por aí, não. Mas eu creio que tem coisa que vai passando de pai para filho por aprendizado. Mas por que você não crê em maldição hereditária? Porque eu creio na Bíblia. Ezequiel 18 não dá base para maldição hereditária. Depois você anota, vai ler em casa. Ezequiel 18. Porém, meu pai aprontava e eu só vi ele aprontando. Meu avô aprontava, eu só vi ele aprontando. Se eu pego o exemplo do 2, eu vou aprontar também. E aí? Minha mãe mentia, minha avó também mentia. A tendência natural que você cresceu num ambiente de aprendizado da mentira. Por qualquer coisa você diz uma coisa que não é verdadeira e a ponto até de você acreditar que é. Acostumou-se com a mentira. E segundo a Bíblia, quem é o pai da mentira é o diabo. Fazendo a vontade do diabo e prestando culto a Deus. Adiante. Se a mensagem parasse por aqui, ia parecer mensagem de derrota, né? Mas não é não, querido. Não. É mensagem de vitória. O texto de Apocalipse que nós lemos diz assim, 16. Apocalipse 2,16. Pode ver lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 16. Olha que palavra muito bonita. Diz assim: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Deus está falando: volta, pede perdão, corrige. Volta, ainda dá tempo. Ainda dá tempo da tua vida ser diferente. Mas pastor, isso significa que o crente não vai ter erro nenhum? Eu não disse isso. Eu não disse. Significa somente o quê? Que você não vai deliberadamente viver no pecado. Porque o Espírito Santo que habita em você vai falar: filho, está errado, não faz isso não. Corrige. O Espírito diz à igreja, o Espírito diz a mim, o Espírito diz a você: volte para Deus. Volte-se para Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu errei, me perdoa. Mas não deixa o diabo, não deixa esses demônios, não deixa essa coisa ruim prevalecer na minha vida. Ora, hoje de manhã nós lemos aqui na escola dominical, 2 Coríntios capítulo 2, quando fala que a ausência de perdão faz com que o diabo alcance vantagem contra os cristãos. Por quê? Vou explicar de novo: é prevaricar. Deus diz, o Senhor Jesus Cristo diz: perdoai-vos assim como eu vos perdoei. Quanto você pagou pelo perdão do Senhor Jesus Cristo? Nada. De graça recebeste, de graça dai. E aí o cristão fica: eu não perdoo, não perdoo, não perdoo, miserável, miserável, fez mal para mim, eu não perdoo, não perdoo. Pecado. Pecado. E Satanás alcança vantagem dizendo: agora ele fez o que eu gosto. Essa raivinha dele está fazendo ele ficar na minha mão. Ele quis sair da mão de Deus, ele quis viver na minha mão, vivendo na astúcia do maligno e não na bênção de Deus, querendo achar que com essa raivinha vai ter vantagem. Não vai. Mas pastor, como eu posso perdoar se eu estou com o coração com raiva? Eu vou te ensinar, e se for preciso a gente ensina de outro modo. Vamos lá. Senhor Jesus, me ensina a perdoar.
assim como o Senhor me perdoou, de graça eu recebi, de graça eu quero entregar. Não vou culpar de novo. Doeu, mas para mim encerrou. Em nome de Jesus está perdoado. Faz isso. Faz isso e você vai ver vitória na tua vida, nessa área. Você vai ver um crescimento. Você tem visto crescimento na tua vida? Vamos lá. Mas eu não consigo entender um cristão, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sabe nem que Jesus salva. Você pede João 3,16 para ele gagueja, não sabe nem o que significa isso. Você fala de arrependimento de pecados e fé para o nosso Senhor, para ele é novidade. Era para ele estar aprendendo as coisas grandes, maravilhosas de Deus, ele está desprezando. Queridos, Deus tem coisa boa para você. Vamos lá para a solução disso? É o texto que diz aqui: arrependa-te. Arrependa-se. Querido, outra coisa importante também. Pastor, como é que eu quebro essa maldição? Eu tenho que fazer uma corrente de 90 dias, uma tarrafa de 7. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu vou te contar um caos aqui, verídico, aconteceu em São Paulo. Acho que eu posso até falar o nome, porque ele contou publicamente, não tem nada demais eu contar o nome. Reverendo Cleómenes. Chegou uma pessoa para ele e disse o seguinte: pastor, eu queria ver o seguinte, eu tinha lá um lugar que a gente fazia alguns trabalhos, coisa e tal, e quantos dias o senhor leva e quanto o senhor cobra para eliminar tudo aquilo? O pastor coçou a cabeça assim e falou: lá vem coisa, né? Mas por que você está falando isso? Não, porque o pastor tal disse que vai 2 meses e fica uns 2.000. O outro pastor falou que vai 1 mês e pouco e fica mais tanto. Eu queria ver se tem alguma coisa aqui mais em conta, mais fácil. Ele falou: agora e de graça. Aleluia. Ele falou: se a senhora quiser, agora e de graça. Agora? E de graça? Não deixe ninguém mercadejar a palavra de Deus. Essa cambada de gente sem vergonha, quando o Senhor Jesus Cristo vir, vai executar juízo sobre eles. Estão negociando o que Deus falou que era para ser de graça. O pastor foi lá, fez o que a irmã queria, fez uma oração por ela, ficou toda feliz. E escuta mais, pegou todo aquele trem bonito e levou para um orfanato. Não quebrou não. Por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Amém. Nenhum pratinho daquele fez mal para nenhuma daquelas crianças, tenho certeza. Só que aí, se a pessoa vive naquela crença de que aquilo faz mal para ele, vai atrapalhar, coisa e tal, o que acontece? A praga não foi jogada nele, mas ele pegou aquilo para si e está vivenciando. Entendeu? Começou a vivenciar aquilo. A vitória vem através do arrependimento, pedido de perdão, conserto para com Deus. Dê para Deus o que é direito de Deus. Para de inventar história. Vamos citar pelo menos algumas coisinhas que eu já falei no início. Deus merece ser adorado? Sim. Adore. Tem desculpa para não adorar a Deus? Então não fale para mim, fale para Ele. Deus, hoje eu não vou porque o meu cachorro latiu. Hoje eu não vou porque meu gato miou. Hoje eu não vou porque está chuva e amanhã eu não vou porque está sol. E hoje não tem nada para fazer, eu vou dar uma passada na igrejinha, porque também não posso ficar quase 6 meses sem ir. Mas sou crente. Sou crente, sou. Deus tem me abençoado. Tem gente que confunde graça comum. Deixa eu explicar isso aqui, que senão vão sair nessa dúvida. Como é que esse aqui recebe tanta coisa, eu estou aqui me esforçando e não estou entendendo? É que tem coisa, irmão, que Deus dá para todos. Deus não dá condicionalmente ao que Ele faz. O nome disso é graça comum. A chuva cai só na horta do crente ou não?
cai para todos. O sol nasce só na casa do crente? O nome disso é graça comum. Tem gente que recebe as bênçãos comuns e acha que está na boa. Tem muito mais, se ele decidir obedecer, se ele decidir andar com Deus. E para você, vamos lá, encerrando essa mensagem, vencendo a doutrina de Balaão. Nos filhos de Deus não pega praga, nem maldição, agouro, feitiço, macumba, não interessa, não pega. Não, de repente se tem mato, tem boa cumba daí. 2. Os filhos de Deus podem sim, pelo seu procedimento, trazer sobre eles consequências ruins, que a Bíblia chama de maldição. Você desobedece e vem consequência dessas desobediências. Para vencer isso, 3, vitória vem sobre essas coisas através do arrependimento. Quando eu chego para Deus e falo: Senhor, eu estou errado, o Senhor está certo, me perdoa, em nome de Jesus, amém. Quebrou a maldição. Quando isso, pastor? Quando o Espírito Santo te incomodar que tem coisa errada. Eu e minha esposa, nós temos a mania de não deixar passar. Se eu erro ou se ela erra, ele já fala: perdão para Deus, Deus não gostou disso não, Deus não gostou. E eu falo: Senhor Jesus, me perdoa. Para não deixar nada ficar de nhaca acompanhando a nossa vida, nada de coisa ruim. Somos felizes e abençoados, mas somos pessoas em transformação. Deus está fazendo, começou e está fazendo uma grande obra, e é isso que Deus quer para você também. Então aprenda. Tem coisa errada? Pede perdão. Está com dificuldade de perdoar? Dificuldade de entender? Fala: Deus me orienta. Está com dificuldade de perdoar alguém? Pede para Deus força. Está com dificuldade de vencer algum pecado? Ô irmão, não é você não. Está cheio de irmãozinho com dificuldade. Isso não significa que eles não sejam de Deus. Leva para Deus tua causa. Eu lembro até hoje de um irmãozinho que, muito querido, não vou mencionar o nome, mas ele falou: pastor, eu morro de vergonha, eu estou na igreja, mas ainda fumo. Eu falei: filho, Deus te ama e Deus vai te dar condição de você vencer. Ah, pastor, você se importa com a gente mesmo assim? Eu falei: me importa, porque Deus se importa. Ah, pastor, a igreja permite fumar? Não, não é que ela permite, é que ela entende que assim como você tem esse vício, tem várias pessoas que têm outros vícios que estão vencendo e vão vencer. E ele venceu. Porque eu não vou me acomodar com algo que não é natural de Deus para mim. Eu quero dizer para você, irmão, uma mensagem de vitória sim, mas de vitória consciente, quando você olha para a sua vida e fala: Deus, eu preciso do Senhor nessa área, e eu vou vencer porque maior é o Senhor em mim. Nós vamos agora encerrar fazendo uma oração. Eu não sei o que o Espírito de Deus falou à tua vida. Eu não sei o que Deus quer que você mude. Eu não sei se tem alguma coisa para pedir perdão. Mas se tem, e o Espírito de Deus te incomoda, não sai daqui sem pedir perdão para Deus. No teu coração você fala assim: Senhor, eu percebi que eu estou errado nisso, ou estou errado nisso. Me ajuda a vencer, me perdoa, mas me ajuda a vencer, porque essa é uma área que eu sou fraca ainda, eu sou fraco ainda. Porque prevaricar não é só comer carnes sacrificadas aos ídolos ou prostituir-se, é tudo aquilo que Deus tem direito sobre você e você nega. É tudo aquilo que Deus diz que é bom e verdadeiro e você tenta relativizar falando que não. Então, se você percebe que Deus te incomoda de alguma coisa nessa área, peça perdão. E se você tem dificuldade para vencer, vai falar assim: Senhor, me perdoa, mas eu quero vencer isso, porque o Senhor é poderoso para me dar vitória. Só o Senhor pode me dar vitória. E a gente vai estar orando por tua vida, e nós vamos ter testemunhos de vitória aqui, porque não é à toa que Deus trouxe essa palavra para a tua vida hoje. Deus quer que você seja um vencedor. O texto de Apocalipse apontou e falou o caminho: arrependa-te. Mas se eu não me arrepender,
eis que venho sem demora, e vai ter uma peleja contra essa maldade que você está fazendo contra mim, diz Deus. Eu te amo e você vira as costas para mim. Eu te quero e te ajudo e você não me dá o valor devido. Fique em pé. Enquanto a gente ora, se tem alguma coisa que você pedir perdão, fala com Deus. Não precisa falar em voz alta não, fala no coração. Se tem algo que precisa ser consertado, desejos que você tem cedido, torcido a palavra de Deus para o seu interesse, para a tua vontade, você finge que a palavra de Deus não trata daquilo. Vamos orar. Ó Deus, ó Deus, primeira coisa que nós te pedimos é perdão para os pecados da liderança, quando nós falhamos como líderes, Pai, quando a gente não consegue pastorear o rebanho do Senhor com o mesmo amor que o Senhor merece. Nos perdoa, Deus. Perdoa quando, sabendo que devemos fazer o bem, não fazemos. Perdoa, Senhor, quando a tua igreja, sabendo que tem que te adorar, não te adora. Perdoa, Senhor, quando eu ou qualquer irmão meu, que nesse momento clama a tua misericórdia, busca em ti, Deus, a vida e a restauração, mas de forma errada, tentando justificar o pecado. Oh Deus, pecado não tem justificativa, pecado não tem explicação, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa essa vida que tenta dizer que a carne é fraca, esquecendo que no Senhor nós somos fortes. Ah, Deus, tem misericórdia. Esquecendo que o Senhor deu o caminho para sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Perdoa, Senhor, aquela vida que entrou aqui e que a tua palavra diz que tem algo errado. Meu Deus, traga vida, traga renovo e quebra tudo de ruim que tem acontecido nessas vidas, nessa casa, como consequência de atitudes erradas. Deus, o Senhor é poderoso para isso. Também eu peço que repreenda agora todo o mal, toda vantagem que demônios, toda vantagem que espíritos malignos tenham alcançado nessa casa, nessa vida, que caia por terra, meu Deus, que seja afastado dessa casa, seja afastado dessa vida, que toda palavra de maldição proferida ali dentro seja agora vencida no poder do teu nome, que pelo arrependimento e fé, pela busca do Senhor, recebam a restauração que tanto desejam. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, traga vida, perdão, cura, libertação. E agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Poder sentar?